Em um voo da Japan Airlines em 12 de agosto de 1985, sem o conhecimento dos pilotos, o avião está passando por uma rápida descompressão, deixando eles para fazer o impossível para estabilizar a aeronave e tentar manobrar o avião de volta para o aeroporto de origem. Porém, tudo o que eles tentam não funciona. O avião não dá nenhum sinal, não responde absolutamente nada. E todos os mais de 500 passageiros não têm ideia da situação terrível que estão passando nesse avião. Um componente estrutural sofreu uma falha catastrófica, uma falha causada por um descuido de quase uma década atrás, e uma falha que levaria ao que hoje é conhecido como o pior desastre da história da aviação global: a queda do voo 123. O voo 191 da Delta está sob investigação após um trágico acidente. Uma série de assassinatos não resolvidos atingia uma pequena cidade em Washington. E do outro lado do mundo, em Tóquio, estamos na hora do rush durante a Semana do Ubon, que é uma tradição japonesa que será explicada a seguir. Milhares de pessoas atravessam o aeroporto de Haneda para voltar para casa e para suas famílias. Às 6 horas, o voo da Japan Airlines se prepara para o seu quinto voo do dia. Esse está lotado. Viajando de Tóquio para Osaka, pouco menos de 1 hora de distância. Nesse dia, o capitão Masami Takahama, de 49 anos, está treinando o copiloto Yutaka Sasaki em um Boeing 747, junto com o engenheiro Hiroshi Fukuda e outros 521 aguardando essa viagem na cabine principal do voo. Em todos os sentidos, esse voo é absolutamente comum. Nada está fora do normal, com exceção de alguns minutos de atraso. Às 6h12, o voo sai. Em 12 minutos de voo, eles se aproximam da altitude de 24.000 pés. E no momento em que todos estão se acomodando, eles ouvem um estrondo ensurdecedor na parte de trás, quando o teto do banheiro desaba e uma luz branca pisca e ofusca a todos. O vapor de água no ar se condensa em névoa e as máscaras de oxigênio caem na frente dos passageiros, desorientando-os. Put out your ticket. This is an emergency system. Tudo isso acontece em uma questão de segundos. Com 14 minutos de voo, a tripulação começa a perceber que o avião está ficando fora de controle. Depois de receber a permissão para retornar ao aeroporto de Haneda, o capitão Takahama entra em pânico, questionando por que o primeiro oficial Sasaki está inclinando tanto em uma direção. No entanto, todas as tentativas realizadas por eles não respondem. Acontece que as 4 linhas hidráulicas que conduzem as asas do avião estão condenadas, e sem conhecimento deles, o estabilizador vertical está completamente destruído. Esse avião está voando sem nenhum meio de estabilidade, e com isso, a tarefa de recuperar o controle é quase impossível dentro da cabine. Um passageiro tira uma única foto, a mais famosa
e onde podemos ver as máscaras caídas. E, infelizmente, sabendo que o oxigênio é contado, ele é limitado apenas para durar o suficiente para os pilotos desçam a uma altitude respirável. Porém, o que eles não sabiam é que o avião tinha entrado no que é chamado de ciclo fugoide, que deixa a tripulação incapaz de controlar a descida e, de certa forma, incapaz de vencer. E rapidamente o nariz da nave mergulha milhares de pés. Logo em seguida sobe milhares de pés novamente e mais uma vez desce milhares de pés e sobe milhares de pés e fica nesse ciclo por vários minutos, chegando em ângulos de até 40 graus. E nesse momento a tripulação está fazendo tudo que pode para retornar ao aeroporto de Haneda, mas a aeronave está fazendo tudo que pode para impedir. Aos 28 minutos de voo e uma altitude de 22 mil pés, os pilotos não utilizam suas máscaras de oxigênio e a hipoxia aguda toma controle. O ciclo fugoide é o problema número 1, mas outra ameaça é o papel sempre invasivo da aeronave. A tripulação consegue acionar o trem de pouso, suprimindo efetivamente o ciclo fugoide. No entanto, ao longo dos próximos 5 minutos, o avião desce mais de 10 mil pés, enquanto rola em ângulo de mais de 40 graus. Depois desse enorme desespero, ao passar por uma altitude de 6.800 pés, a tripulação luta e consegue voltar para os 11.000 pés. Porém, é apenas uma falsa esperança, já que se encontram novamente em outra espiral descendente, e dessa vez em um terreno traiçoeiro. Em um pequeno vilarejo em costa da montanha, os moradores acordam com um odor estranho no ar, barulhos de helicóptero e um noticiário. Mas nenhum deles suspeita do trágico acidente que aconteceu a 34 km de distância. Trágico é pouco. O maior, mais mortal acidente envolvendo apenas uma aeronave da história da aviação. Estão os restos do voo 123 em chamas, espalhados pela encosta da montanha. O avião está completamente destruído. Alguns acidentes a gente consegue observar em que uma parte do avião ficou inteiro, mas nesse em específico o avião virou confete,
Dos 524 passageiros a bordo naquela noite, apenas 4 sobreviveram. Foi a pior perda na história de toda a aviação. É que podia ter sido evitado. 20 minutos do impacto, um militar da Força Aérea chamado Michael Antolucci avistou e telefonou para o local do acidente. No entanto, em vez de pedirem apoio imediato, os militares japoneses cancelaram a operação de resgate, presumindo que ninguém estaria vivo. Porém, por mais de 12 horas, o avião queimou. Alguns ainda estavam vivos, aguardando ajuda de inúmeras aeronaves que passaram logo acima deles. Aeronaves que o avistaram, mas eles desconheciam completamente que a ajuda nunca chegaria. Um dos 4 sobreviventes, chamado Yumi, mais tarde relembrou a experiência daquela noite, explicando como toda a vida ele pôde ouvir crianças chorando e adultos gritando. Foi alto no começo, porém, com o passar das horas, esses apelos lentamente se transformaram em silêncio. Alguns perderam a consciência, alguns perderam a energia, mas para a grande maioria acha que simboliza a morte de vidas que poderiam ter sido. Mas a essa altura o local já era um enorme cemitério. Um médico japonês afirmou que o seu resgate tivesse ocorrido 10 horas antes eles tivessem encontrado mais sobreviventes. Nos anos seguintes do incidente, ninguém voava na Japan Airlines, resultando a empresa tendo um enorme impacto nas receitas. Com isso, tanto a companhia aérea como a Boeing pagaria centenas de milhões de dólares às famílias das vítimas ao longo do tempo. Uma reparação imaterial no grande esquema dessa tragédia. 2 deles, um oficial de manutenção de 59 anos e um inspetor de 57 anos, mais tarde cometeram suicídio. Ele deixou um bilhete com apenas uma frase: "Estou espiando com a minha morte". Então, os investigadores atribuíram a tragédia a reparos inadequados na anteparo de pressão traseira do avião. Um componente traseiro do selo de pressão presente em todas as aeronaves, e 7 anos antes a mesma aeronave encontrou-se em um acidente de colisão com a cauda durante o pouso, quebrando-a, tornando o avião quase impossível de voar. Durante o reparo, os engenheiros planejaram utilizar uma grande placa de emenda para conectar os 2 lados da fissura, reforçando com 3 fileiras de metal sólido. Quando feito corretamente, isso estabeleceria toda a integridade estrutural da parede, tornando tão segura quanto antes. Porém, quando você bate o carro e quebra o paralama, se você colocar apenas 2 parafusos ou 2 pregos em cada uma das bandas, não adianta nada. Tem que ter uma coisa que una os 2 pregos, ou os 2 parafusos, ou os 2 rebites. A reparação no avião não foi bem feita. Os técnicos de reparo usaram um material paralelo. A rachadura teve uma seção completamente inútil. É difícil compreender o terror de sofrer, quanto mais de sobreviver a ele. Aqueles que fizeram e suportaram o trauma inimaginável. Os momentos agonizantes que se seguiram foram esmagados sobre destroços em defesa sobre os céus noturnos, efetivamente esquecidos em um deserto escaldante, e pelas famílias e amigos esperavam ansiosamente um momento de comunhão e uma reconexão anual com entes queridos raramente vistos, que perderam suas vidas naquela noite. Nunca conseguiram terminar a viagem para ver as suas famílias. Aguardavam aqueles que nunca apareciam. Em sua memória ficará para sempre manchada por um acidente que nunca deveria ter acontecido. Naquela noite não havia nada que alguém pudesse ter feito, e nenhum jeito que eles pudessem saber. Mas depois de tudo isso, uma coisa é certa: a sua memória e as suas vidas serão para sempre valorizadas por aqueles que os amaram, e os legados durarão até o fim dos tempos.